que você vai ver o melhor preço. Então, assim, tem coisas que a gente, quando começa a imaginar uma máquina, a gente esquece que o contexto disso, ele vai ultrapassar um monte de problema que a gente tem. Quer ver um problema sério que a gente tem hoje? Você não consegue fazer banking por voz, porque tratar de senha é crítico. Você não fala só senha alta, você já mata aí. Mas se você tem um robô onde você tem contexto de confiança, como é o do Her, você não precisa dizer a senha. A minha mulher sabe a minha senha. Eu posso dizer, amor, você faz uma transferência para mim, você vai na... Porque ela sabe a senha. Então, assim, contexto dentro da comunicação é basicamente o que define não só o sucesso, mas a naturalidade de como isso acontece, saca? Eu vou continuando aqui, galera, e aí eu prefiro que vocês parem e passem as colocações, se for uma pergunta, que eu vou parando. Algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Aproveitando então só um pontinho aqui, eu comentei que aparentemente parece que o TikTok está com uma política nova, que as contas para menores de 18 anos parecem que vão ter uma limitação de 1 hora de conteúdo. Eu não sei até onde isso vai... Mas global ou somente na China? Porque a gente Nina, não sei dizer. Falei a notícia eu vou atrás disso. É interessante isso. Billy, a Esther fez um comentário que eu achei super legal. Ela escreveu o seguinte: Esther, olha, não sei se é Estéreo, desculpa. Podem parar o Billy, tá? Ela escreveu o seguinte: acho tudo volta ao nosso medo muito humano de não ter significado na existência. Se não somos produtivos úteis, como, por exemplo, nosso medo social do envelhecimento e invalidez. Ela diz que ela veio antes, existe uma ideia catastrófica de que uma capacidade intelectual domina a outra, e que na mídia não ajuda nesse sentido. Eu acho isso tudo muito interessante, porque, sim, é tudo muito humano, e a inteligência artificial, o problema é que um dia ela vai se tornar humana. É isso, Billy? Ela vai se tornar humana? Ela vai ter uma consciência? Qual é o do laboratório, todo dia de manhã? O que a gente entra para fazer aqui? Tentar afastar a experiência do meu usuário da lógica da máquina. Eu tento descolar isso, é esse descolamento, é isso, é para onde a gente está indo. É o que a gente só está indo para aí porque a gente está buscando isso. Ponto. Não tem nada de me surpreende que a gente ainda se surpreenda que a gente faz os bagulhos tudo errado, saca? Então, deixa eu continuar aqui, que eu acho que tem alguns pontos que eu acho que são bem importantes, tá? Primeiro, tecnologia. A gente está passando agora por uma coisa, e eu acho isso tão crítico que eu queria dividir com quem são pessoas programadoras ou pessoas que estão envolvidas em projetos de tecnologia emergentes, tá? Olha só que louco, a gente está fazendo um projeto que o cliente queria usar a ChatGPT, mas ele não queria gastar a grana e nem tinha o tempo para que a gente pegasse o modelo e fizesse um fine tuning no conteúdo que ele tinha disponível, nos dados dele. E nem tinha dado para isso também. Apesar de ser um banco, é um banco que tem uma operação muito pontual, então eu não tenho uma massa de informação, eu não tenho um data lake, eu não tenho nada categorizado, guardado, organizado para aproveitar. Isso acontece muito, sacou? Se a gente, eu quero usar tal tecnologia, mas eu não tenho uma informação organizada para poder, porque no fim é sobre isso. É sobre o modelo versus as informações que eu tenho para alimentar ela. Então, e aí assim, olha que louco. Naquela semana, eu disse, não, olha só, a gente vai fazer com o Watson, porque o Watson eu consigo segurar a jornada, e a gente vai criar uma persona no chat GPT, e aí a gente vai criar esses prompts em cima dessa persona, e aí a gente só vai transferir para o nosso Figma e depois para o Watson. O chat GPT, ele entra ali como uma perfumaria, ele não está conectado no flow de desenvolvimento. Ele está ali para... Porque não era possível. Era proibitivo, assim, cara, era uma gambiarra que a gente teria que fazer. Caro, tá? Usando o DaVinci, que é um dos modelos mais bacanas lá da GPT. Aí a gente fechou o orçamento, fechou data, na outra semana liberaram a API. Liberaram a API com o Whisper, que ainda dava para fazer por... Então, assim, isso aqui é uma das coisas que eu queria muito dividir com vocês. Não tenham paixões, porque paixão sai caro. Agora que eu trabalho cada vez mais dentro das tecnologias emergentes, é crucial, mano, que a gente deixe para... Eu não sei se é no fim ou no começo que a gente vai contratar ou definir a tecnologia, mas precisa ter uma atenção dobrada aí, porque o que define um projeto numa semana, na outra está disponível como feature nova. Sacou? Então, assim, isso é uma coisa que eu estou sofrendo na pele aqui.
Eu não estou sofrendo porque eu cobrei o projeto, mas o meu cliente, ele vai acabar não tendo a tecnologia que ele queria por causa de timing de adoção. A gente adotou o Watson e eu continuo achando que é a tecnologia apropriada para o que ele quer, mas veja bem, assim, agora já é uma outra situação. O que mais aqui? Dados. Aí a gente vem para dados, né? Que é assim, caraca, quero fazer um robô, e aí meu robô vai fazer isso, aquilo, aquele outro aí. Você tem dados? Você tem dado em casa, que é a piada que todo mundo faz aqui, pelo menos eu acho ela fantástica, que é de quinta série e tal. Mas o que você tem investido em dados? Você tem só um SQL que atende os clientes e aí te dá um volume de compras você está construindo alguma coisa que vai possibilitar você partir para um assessment, partir para usar ou tentar mapear uma tecnologia emergente. Aí eu estou falando de inteligência artificial especificamente, mas poderia ser qualquer outra tecnologia emergente. Você está preparado para isso? Porque não é uma questão de grana, é uma questão de cultura. A adoção de algumas tecnologias emergentes é cultural. Ah, eu quero isso aqui, tudo bem, mas por onde a gente começa a construir, então? É usando a tecnologia ou criando essa base de dados, buscando essa base de dados? Futuro do trabalho, que é uma das coisas que a gente estava falando, eu vou passar rapidamente para abrir ali no final, que vocês possam perguntar coisas mais livremente. Em 2045, a gente já vai estar falando de obsolescência humana a rodo. Não, de novo, assim, eu acho que vai ser até antes, eu estou sendo aqui criterioso porque eu li em outro lugar, mas se a gente considerar que isso aqui foi escrito na época que a lei de Moore, ela dobrava a nossa capacidade de processamento a cada 2 anos e agora é a cada 6 meses, isso inevitavelmente vai impactar aqui nesse prazo. Não vou arriscar um prazo, mas eu gostaria que a gente tentasse entender que esses prazos provavelmente variam para menos. Estar preparado para isso é importante. Uma empresa que não está olhando para isso é crítico, porque tem coisas que a gente ganha muito tempo. Tem coisas que talvez não seja o caso, tem empresas que estão bem e talvez não se aplique, mas para a grande maioria, sim. Você tem um atendimento por telefone que conversa de maneira humana e resolve um problema de topo de funil, de atendimento, né, de primeiro nível, em 1 minuto e 36, cara, tem gente perdendo emprego por isso. A gente tem consciência disso aqui, então ter essa visão de que isso vai acontecer, para a gente já é uma contagem regressiva e não um si. Todas as profissões relacionadas à verificação de conteúdo e à criação de conteúdo, dado que o que a gente está fazendo aqui, em grande parte, quando a gente não está tentando achar padrões dentro de um sistema de venda, onde a gente não está tentando fazer a previsão de comportamento, quando a gente não está tentando fazer a qualificação emocional do meu usuário e, a partir daí, tomar uma decisão, quando não é isso, todas as skills vão ser conectadas a conteúdo, porque no fim é sobre conteúdo. Uma imagem é conteúdo, uma conversa é conteúdo, um tratamento com o usuário é conteúdo, silêncio é conteúdo. Então, essas profissões, elas vão estar... elas vão mudar, mas aí quando a gente fala assim, mudar, eu não quero ser apocalíptico, longe disso, porque eu não vou nunca vender, isso aqui vai acabar com tudo. Elas se misturam, elas potencializam o ser humano, como o celular potencializa a gente. Então, todas essas profissões, elas vão ter ferramentas novas. Essas ferramentas, em muitos níveis, vão parecer uma caixa mágica, porque elas vão trazer coisas que a gente não imagina fazendo, e resultados diferentes a partir de processos que são diferentes. E isso também vai possibilitar que uma galera consiga migrar de área. Jornalista vai conseguir trabalhar diferente, talvez migrar de área. Cada vez mais a tecnologia é humana. Cada vez mais a gente precisa desse sentimento humano para que a máquina se descole da tecnologia. Né? Então, isso vai acontecer. E aí, uma coisa que eu falei, né, as skills relacionadas a como você utiliza a inteligência artificial, não necessariamente na aplicação, mas saber, isso aqui eu resolvo com alguma coisa de AI. É Python, é não sei o que. Foda-se. Mas você ter essa percepção, você ter essa clareza de entender que alguns problemas você consegue, de fato, endereçar, vão ser importantíssimos, tá? Eu estou só acelerando, galera, para poder fazer a entrega aqui e a gente bater um papo no fim, tá? Canvas e artefatos. Mano, o rolê é assim, ó. A gente está indo para alguns lugares que carecem, inclusive, de nomenclatura. A gente está fazendo algumas coisas que a gente está fazendo pela primeira vez. O nosso cotidiano aqui é resolver coisas que, claro, que tem
que essas coisas que a gente resolve, elas não são mágicas, é um atendimento telefônico, é um carrinho de compra, é uma previsão de padrões, vocês vão ler assim, mas mesmo para essas coisas que elas se baseiam em relações anteriores, né, em modelos de negócio, em jornadas que já existam, muita coisa ainda é nova, muita coisa não tem mapa. E é uma das coisas que a gente faz muito bem aqui no estúdio, é isso. Porque eu sou professor, né? Eu sou professor do Instituto Europeu lá, então assim, cara, eu preciso mapear essas coisas, porque essas coisas eu entrego depois, eu preciso entregar isso de volta para a galera que está vindo também. Então, esse papo de quando eu entrei era mato, é mato, mas eu estou fazendo um mapa, sacou? Aí se liga aqui, ó. Eu já fiz vários, tá? Esse aqui é um jogo de cartas que ele é usado em empresas da América Latina inteira, onde você cria uma persona conversacional para chatbot, para robô, em minutos. Né? A gente fica bolado assim, mas uma persona, brand persona, é uma parada complexa e tal, de fato. Mas, às vezes, o canal de conversa, você tem uma relação que dura literalmente segundos. Eu tenho ali uma relação com um usuário que pediu uma segunda via de boleto pelo telefone e durou 1 minuto e 36. Então, assim, o quanto eu preciso de persona para interagir durante uma jornada que, às vezes, é um BO tão grande que o cara menos quer saber que, oi, eu sou a fulano virtual, não sei o quê, foda-se, quero uma segunda via de boleto. Então, assim, o quanto de persona eu preciso ter. Então, a gente mapeou algumas coisas, criou artefatos, criou metodologia. E aí, cara, eu viajo o Brasil inteiro testando essas metodologias com toda a natureza de grupos, assim, dentro de faculdade, dentro de galera de marketing. Aí eu crio uns rolês que é tipo, é um curso gratuito. Cara, aí eu boto minhas paradas em meço para ver se ela tem aplicabilidade real, assim, sabe? Cara, eu faço isso no Brasil inteiro. E aí eu começo a criar artefatos, assim, cara. Hoje eu tenho uns 20, mais talvez, canvas que a gente criou aqui para ajudar não só a galera que também começa a trabalhar com isso agora, mas o meu cliente. Tá? Porque assim, cara, vai tirar briefing de robô. O nego não sabe nem o que perguntar, meu. Então a gente começou a mapear essas coisas para facilitar a coleta de informações que nos possibilitasse criar robôs de marketing, de educação, de social media. Pô, quem trabalha com social media vai dizer, mano, você bota ali uma postagem com o preço e a foto do negócio, o nego vai lhe perguntar quanto é. E você vai ter que responder em 24 horas, porque basicamente o contrato de social media faz com que você tenha que responder qualquer pergunta do seu usuário até 24 horas. Bota um robô, meu irmão. Quer ver, ó? Outras coisas. Health. Cara, o sistema de basicamente todos os laboratórios e clínicas médicas do Brasil é uma tiazinha com caderno. É o padrão. Então, assim, você tem já um conhecimento de como algumas coisas funcionam, empiricamente, que você consegue mapear uma jornada de usuário. Esse aqui é o C-Commerce, Conversational Commerce. Pensa, tem TV, mano, que é mais cara que o meu carro. Real. Tem nego passando fome nesse país e tem TV que é mais cara que o meu carro. Quando é um ticket alto, mano, você não precisa entrar no e-commerce e falar com um chatbot que está no rodapé da página tentando fazer cross-sell ou upsell. Fala com o produto. Então, assim, esse tipo de coisa, de você falar com as coisas, cada vez mais é um padrão de funcionamento. E aí, por que eu estou mostrando isso? Porque a gente criou agora um canvas de assessment, a gente está indo para a versão 1.0, raramente demora menos que um ano, assim, mas a gente já está testando alguns processos, e eu já estou com uma galera, já lançou curso e tal, para... Isso aqui, ele divide em 3 etapas. O discovery de qual inteligência artificial usar, qual é o seu caso de uso, se é o caso de usar, como engajar time, como começar a fazer uma POC, por onde começar a fazer uma POC, depois da POC feita, se a gente está feliz com isso e se a gente começa a implementar esse assessment. Então, isso é o que a gente tem feito. No fim, consegui chegar até às 19 horas, eu corri pra caralho, mas cheguei aqui. Então, assim, o que a gente faz hoje é isso, é tentar desmistificar esse rolê de AI, porque a gente já faz isso há um tempão. Se, por um lado, a gente ainda
se excita fazendo os projetos, por outro lado, a gente perdeu muito a inocência de cair no hype, de dizer, vai acabar o mundo, e isso aqui, todo mundo vai ficar sem emprego e tal. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente cria projetos de inteligência artificial que sejam palatáveis, que eles toquem numa dor de negócio do cliente pequeno, mano. A gente quer popularizar o rolê. Porque, quer ver, ó, quando você começa a pensar no quão caro é isso, cara, não é proibitivo para uma empresa pequena usar AI, saca? Não é proibitivo para uma startup, não é proibitivo para uma média empresa. As grandes empresas vão usar, e aí cada vez mais esses caras vão canibalizar o médio e pequeno, sacou? Se eu, já todo dia de manhã, eu tenho essa consciência que eu colo no estúdio e eu tô tirando o emprego de alguém, cara, eu vou tentar devolver por outro lado, sacou? Então eu treino galera, eu tenho os meus cursos, eu tento fazer algumas coisas que os projetos que eles precisem de um usuário, de uma pessoa de atendimento lá no final para encerrar a compra. Então, assim, mas o fato é que a gente está desempregando pessoas. Isso não tem como mudar. Pessoal, eu agradeço demais o convite. Quero deixar aqui com vocês o meu curso novo. Tá? Ele é um curso que a gente está, de fato, explorando esse canvas para criar um hands-on com a galera e tentar achar mesmo, mapear para que cada empresa pode ou não deve, de repente, usar inteligência artificial. Vocês estão convidados. Tem ali no site, tem aquele ticket, né, cara, que você ganha um puta desconto. Aí vocês botem ali a palavra, o ticket, esse de desconto é Mori. Aí é só entrar lá, cara, que tá, eu acho que com mais de 50%, se fala. De novo, muito obrigado. Amei o convite, Miguel. Que legal ver você. Eu gosto muito de você, cara. E aí eu tô aqui para responder o que vocês quiserem. Isso, não. Tem duas pessoas já de mão levantada aqui. O Jacques já tinha feito uma pergunta um tempão lá e o Placed levantou. Jacques, manda bala aí. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Cara, eu queria te perguntar, na verdade, pedir para você comentar de inteligência artificial voltado no campo de direcionamento de conteúdo, fazendo um paralelo com as principais redes sociais que a gente tem hoje, em que em seu modelo de negócio o fator determinante de lucro é diretamente relacionado ao tempo de tela do usuário. Então, nessas empresas a gente tem um direcionamento bem focado do conteúdo para buscar aumentar o tempo de tela e, por consequência, as redes sociais acabam determinando quem vê o quê. Então, um direcionamento, um poder de que conteúdo chega até que tipo de público. Então, eu queria que você comentasse a respeito disso. Cara, eu não sei tudo, sacou? Tudo que eu falo é o que eu acho, assim, mano. Então, não leva, faço tudo menos me levar a sério, sacou? Mas, o que eu acho, cara? Eu não acho, tá? Eu vou ir pela prática, tá? Um cliente nosso, nem é cliente nosso ainda, é um prospect. Ele me pediu uma campanha, e aí, cara, eles procuram para todas as coisas que acham que a inteligência artificial de alguma maneira atende. Uma campanha para engajar um público, uns leads que são C-levels, conteúdo jogado contra um público específico. Tá? Então, assim, basicamente a gente está falando de conteúdo, onde ele vai rodar é irrelevante nesse ponto. A gente está escrevendo 13 e-books com o ChatGPT, cara. Porque são 13 e-books, um e-book orientado à inteligência artificial para o CFO, um para o CMO e um para o CEO. Claro que a gente vai pegar a espinha dorsal desse conteúdo e escrever em cima, não tem muito o que fazer, porque é uma máquina de sair blá blá blá. Mas, cara, o tempo que a gente ganhou de ter essa espinha dorsal, porque sabe qual é a dor? A dor do criativo e do desenvolvedor é a mesma, é a folha em branco. Sacou? Quando você não tem a folha em branco, o cagaço passou, tio. A gente só vai começar a escrever, modular melhor aquelas informações, trazer conteúdo que é plausível, conteúdo que é pertinente, conteúdo que é relevante. O que a gente está fazendo aqui? A gente vai fazer esse conteúdo co-escrito com alguns desses C-levels. Porque esse cara vai querer co-escrever com a inteligência artificial. Aí eu vou trazer o case dele. Então, assim, cara, você começa a tornar engajante por causa do conteúdo e da natureza de como ele foi criado. Sacou? Então, assim, hoje eu vi na prática.
a gente cria coisas aqui, conteúdos orientados, né, com inteligência artificial, que depois, sim, por um cuidado óbvio, a gente quase que reescreve. Mas, vamos, são dias de trabalho que a gente faz em um. Então, assim, o que a gente está falando é, sim, a gente consegue gerar um conteúdo por inteligência artificial hoje, que ele serve como uma espinha dorsal de conteúdo sério. Tem gente que está publicando como sai dali. Em alguns casos, a gente faz por hábito de fazer é conteúdo, né, cara? Você precisa, né? Mas hoje a gente já vê na prática a criação de conteúdo generativo atendendo, cara, algumas demandas bem específicas. Por exemplo, chamada de texto para algumas coisas, dependendo do tipo de mídia social, você não gasta mais tempo. Você consegue fazer integralmente por AI. Espero ter respondido aí, já. Boa. Já que você tem algum ponto? Ou vou passando para o Placete? Perdão, tinha perdido o microfone aqui. Não, muito boa resposta, agradeço. E também se falar que é muito interessante todo esse tema, a tua apresentação foi excelente, interessantíssimo, fiquei fascinado com todo o conteúdo. Tomara que tenha sido bem simples Laced, que nome maneiro, mano. Obrigado. É turco. Que maneiro, parabéns. Cara, primeiro assim, eu acho que até comentando um pouquinho sobre o que a Nina falou, acho que tava todo mundo calado porque tá todo mundo perplexo, sabe? Assim, com a história toda. Todo mundo. Mas assim, a minha pergunta é no campo da educação. Assim, o que você acha que vai acontecer, né, com a educação, uma vez que você pode perguntar qualquer coisa para AI, ela vai responder, sabe? Assim, com um grau de certeza, sei lá, bem alto daqui a pouco tempo. Mano, ó, eu lido muito com aluno de todas as idades, porque eu dou aula para o nego mais velho, tipo a gente. Tem hospitais que o meu público são médicos bem velhinhos, e eu dou aula para o ensino médio, e eu ensino a minha filha a programar. Eu tenho 8 anos, assim, cara, eu vi de tudo, literalmente, assim. Alguns com uma massa de experiência maior, e aí eu posso chegar a conclusões mais pontuais, alguns menores, aí eu só achei, será que isso? Tal. Mas tem muita coisa que eu vi. Mano, parada é assim. A escola e o método com que a gente usa para educar as nossas crianças, educação é louvável, tá? Os professores, mano. Mas a educação não estava preparada para esse mundo que a gente vive já há 40 anos. Saca? Assim, de que maneira eu vou engajar um aluno para ele, mano, ele curtir estudar, mano. Quer ver, ó, a minha filha, ela chega em casa, aí ela bota o Quest, e aí tem um bagulho que ela gosta muito, que é do Jurassic Park. Mano, ela dá rolê com os dinossauros do lado, sacou? O dinossauro gritando na cara dela, ela se abaixa e tal. Como é que você vai para um livro depois disso? Ver dinossauro desenhado. Sim. O dinossauro na Serra Brasileira. Mano, não engaja. Sacou? Eu tô olhando para ele, né? A gente já sabia que a gente estava pouco adequado na maneira com que a gente, na maneira com que o conteúdo é passado, e de novo, isso não é culpa dos professores, eles obedecem uma grade, tá? É o sistema está errado. O sistema não dá condições do professor ir mais longe do que o sistema propõe, que faz sentido, por isso que ele é um sistema, ele é padronizado, mas hoje é urgente que a gente comece a mudar algumas coisas. Por exemplo, talvez a minha filha não vá se interessar tanto pelo livro, dado que ela teve uma experiência tridimensional de imersão dentro daquele ambiente. Mas, porra, será que aprender sobre dinossauro no Roblox, que ela gosta pra caralho, não é uma coisa que vai engajar ela, a ponto de ela ter um interesse genuíno naquilo? Que no fim vai ser sobre isso, mano. É sobre interesse genuíno. Sempre foi. Agora só a galera vai... Mano, eu roubava pesquisando na Barça. Eu roubava inventando o bagulho porque, mano, não tinha hoje na internet, eu tenho 50, mano. Não dizer, não, isso aí é mentira. Não, tá na Barça, papi. Isso aqui é verdade. O cara vai na Barça, nem fudendo, amigo. Agora a professora olha ali e consegue.
Agora não consegue mais, porque agora os alunos estão roubando de outra maneira. Sempre o aluno vai ir lá para frente, mano. Você sabe, você tem cara de que também roubava no jogo, o Nelson roubava no jogo. Mano, é assim. Então, assim, a gente não está preparado agora, como professor, para um sistema que ele não enxerga a tecnologia, que ele manifesta os conteúdos e os ensinamentos muito baseado no conteudismo, muito baseado em você gravar coisas e não entendê-las. E esse mundo aí, para essa galerinha, ele perde o sentido. Sim. Então, assim, eu acho que isso vai impactar culturalmente, comportamentalmente as nossas crianças para além do roubar no jogo. Saca? Perder o interesse em estudar, porque estudar não é mais tão legal como aprender empaticamente. Então, eu acho que, cara, tem um monte de coisa que vai mudar, talvez até para melhor, eu não quero ser um pessimista, talvez algumas escolas comecem a manifestar, já tem, escola projeto, beer, não sei o quê, mas isso é tudo para pleiba, sacou? Para o filho do pobre, mano, isso vai começar a acontecer, porque essas tecnologias vão se tornar mais baratas, sacou? Esse é o ponto. Uhum. Não sei se eu também não estou viajando aqui, sabe, você? Não, assim, é bem nessa pegada mesmo, porque assim, a partir do momento que eu tenho a informação certa, por que eu preciso saber disso, sendo que eu posso perguntar a hora que eu quiser, sabe? A hora que eu precisar de saber, eu saberei. Não, assim, ó, não vai ser por falta de necessidade de falar sobre viés e de falar sobre alguns conceitos humanos quando a gente fala de tecnologia, saca? A maneira com que a gente interage com essas tecnologias, elas vão mudar o todo. A educação é um só. Então, a gente precisa realmente conversar sobre como utilizar isso. Eu sinceramente, gostaria gostaria que fosse diferente. Mas hoje, e até nem posso mentir, porque se nego começar a procurar os podcasts que eu participo, eu falo sempre a mesma coisa. Eu estou assustadíssimo. Eu acho que a gente está mexendo com uma parada que a gente não tem maturidade ainda para brincar. Sabe por quê? Porque as tecnologias elas andam mais rápido do que a gente é capaz de legislar elas. Na hora que um carro começar a matar pessoas, quanto tempo a gente vai demorar para legislar sobre isso? E eu estou falando de carro, cara. Eu estou falando, tem coisa muito pior. Então, para mim, o que me assusta é isso. Assim, a tecnologia tem andado mais rápido do que a gente é capaz de entender e de legislar. E aí, cara, vai ter uma massa de desempregado, vai ter carro atropelando gente, vai ter... Pensa num rebu, mano. Transmetropolitan, você deve ter lido Transmetropolitan, né? Do Grant Morrison. É um quadrinho, Transmetropolitan. Eu conheço. Esse futuro distópico enlouquecido, eu recomendo, muito bom. Mas, tá ali o Placide baixou mão e temos o Nelson. Acho que para a última da noite. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, obrigado pela palestra, foi incrível. É um conteúdo que eu adoro. Eu sou aquela pessoa que curte muito esse universo distópico cyberpunk, então inteligência artificial faz parte do meu DNA, digamos assim. E eu achei muito interessante, né, todas as abordagens que você trouxe. Fiquei um pouquinho chateado que a minha internet resolveu cair hoje algumas vezes, eu vou recuperar para assistir na gravação, mas a minha pergunta... Eu estou sempre falando em algum lugar, não vai faltar oportunidade. Show. E a minha pergunta é, com, né, essa popularização, assim, e esse buzz que foi feito em cima, principalmente do GPT, hoje se a gente entrar no YouTube agora, digitar chat GPT, vai ter 280 milhões de vídeos falando, faça um canal Dark, faça não sei o quê, escreva um livro, cria uma PLR, venda, marketing digital, enfim. Com esse boom todo, né, não vou mentir, eu fiz alguns testes aqui até para entender como funciona, brinquei com o Midjourney, mandei até uma coisa maluca pro Miguel aqui no privado para a gente falar sobre, né, até porque eu sabia que ia chegar esse momento dessa palestra. E aí eu queria saber de você, como você vê esse novo mercado que está surgindo, com esse monte de boom, de um monte de coisa, se de fato o mercado vai se autorregular e vai sobrar só o que realmente tiver qualidade, ou se isso vai virar um buzz que as pessoas não vão conseguir mais encontrar, de fato, coisas que têm real relevância, que vão entregar ali um conteúdo real, né? Até mesmo, por exemplo, pensando em ChatGPT para utilizar hoje, né? Eu não imagino uma criança que ouviu falar disso fazer a lição se ela não tiver isso por perto, uma Alexa para fazer a pergunta da tabuada ou perguntar a história do Brasil para o ChatGPT. Então,
Você acha que é mais relação, tipo, o mercado regular essas coisas para a gente saber o que realmente tem fundamento, e aí a gente vai acabar encontrando essas coisas, e também, dentro de casa, né, os pais acompanharem nessa lição, deixar os dispositivos offline, desligar o Wi-Fi, né? Como que a gente levaria para esse futuro de hoje, né? Não o de amanhã, evolução, né? Esse de hoje, com as crianças que a gente tem em casa, aqui, na amor de todo mundo tem criança, tem filho e tudo mais. Eu queria saber mais ou menos como você tem essa visão, né? Você sendo pai também. Cara, o bagulho fragmentou de tal maneira que tem coisas que não são mais previsíveis. O conteúdo e a realidade, a verdade do conteúdo sempre vai ser importante, sempre foi importante, a gente sempre vai ter alguma coisa atacando isso. Tá? Sobre o lance das crianças com a inteligência artificial, digamos assim. Cara, eu não acho que a gente vai precisar cercear e criar limites para as coisas e para as crianças. Cara, qual é a possibilidade, respondendo assim as suas perguntas de trás para frente, qual é a possibilidade, tirando ali o que a Nina falou, de uma criança não ter, daqui para frente, acesso à tecnologia? Ela sempre vai ter. Não tê-lo e resolver as coisas, fazer a tomada de decisão sem uma tecnologia, será que não é tão antiprodutiva como fazer com que a criança estude um monte, sabe assim, tipo, o contrário também não é errado. Tipo, mano, só vê tecnologia, mas aí em algum momento que ela não tem como usar a tecnologia para resolver uma tomada de decisão, um problema, ela se perde. Mas o contrário também é verdade, porque ela não vai ter um ambiente onde ela não vai estar imersa em tecnologia. Isso não vai acontecer mais, saca? Então, assim, para mim, esse é um dos pontos. Tá? Assim, a gente não vai ter que autorregular. As coisas se autorregulam. Nesse caso de AI, eu acho que a gente vai demorar mais para autorregular, para reconhecer o que é problema, o que é um problema muito sério. Cara, eu acho que fragmentou demais para a gente ter uma visão completa da complexidade da coisa de pronto. Isso é um ponto. A outra coisa que você estava falando ali no começo, né, da sua pergunta, que a sua pergunta eram duas perguntas. Que era a parte de esse boom, né, de popularização do ChatGPT e esses novos projetos que estão saindo, né, vendendo sucesso, ganha dinheiro rápido, faça tudo sozinho. ChatGPT a gente está usando errado. A gente está na vitrine, embasbacado com o que aquilo é capaz de fazer, mas não tirou o modelo da caixa para aplicar e ver como é legal. Cara, canal Dark, de fato, é só o que tem no YouTube. Esquece, ganha e ganha. E ganha. Tá? É fato. Mas tem coisas, cara, que, por exemplo, aquele aplicativo de criar avatares, lembra que surgiu e tal? Ele usava o Stable Diffusion, ele usava de graça o Stable Diffusion, e o cara fez $100 milhões em uma semana. Então, assim, cara, a gente vai ter milionários que surgem do dia para a noite usando uma tecnologia nova, a gente vai ter empresas e, sobretudo plataformas de SaaS que vão surgir baseadas em sites de tecnologia. Outra coisa que a gente vai ver muito, Model as a Service, o MaaS. Mano, a gente vai ver pra caralho isso. Então, assim, tem muita coisa que é nova. E dessas coisas, muitos novos negócios vão surgir. Alguns vão perecer, outros vão se tornar indústrias gigantescas, mas novos milionários vão surgir sim. Pô, você não botar fé nisso, né, cara? Eu estava pensando aqui, né? Isso era uma coisa que eu tenho para mim, né? Gostaria de compartilhar com vocês. Eu acho que esse advento dessas novas tecnologias que estão surgindo é mais ou menos o que aconteceu quando a gente teve essa popularização do 3G, que todo mundo tinha internet na mão, né? De uma hora para outra, você não precisava mais saber a seleção do Brasil de 82. A inteligência artificial, para mim, ela é emblemática como a invenção da escrita. Eu diria um pouco mais, assim, saca? Uhum. Eu acho que é mais profundo, assim. Mas sim, cara, eu acho que ela é tão emblemática quanto grandes coisas, grandes feitos da humanidade. Massa, muito obrigado. Miguel? Pô, eu agradeço o convite aí, cara. Não, foi ótimo. Poxa, então eu acho que já estamos aqui, passamos quase meia hora a mais, temos os inimigos do fim aqui todos presentes, sempre temos os inimigos do fim aqui. Fico muito feliz que ainda tem bastante gente. Queria agradecer, Billy, foi ótimo, realmente trouxe uma série de informações que eu acho que o pessoal, no fim, vai ficar escondido embaixo da cama, né? Que nem eu falei no começo, né? Será que o pessoal vai se acalmar ou não? Mas realmente é o bravo mundo novo aí para a gente encarar, para a gente digerir, para a gente aprender a viver.
E a Alexa foi um grande desapontamento na minha vida, porque eu queria uma inteligência artificial e eu consegui uma voz só, né? Eu queria perguntar, Alexa, como é que eu aprendo a comprar televisão, né? E ela não sabe responder um negócio desse, né? E é um exemplo real isso. Eu queria mesmo saber. Mas, enfim. Billy, novamente, muito obrigado. Foi incrível. Eu acho que esse assunto está na cabeça de todo mundo. Você trouxe uma série de informações. Isso que o pessoal falou aqui, realmente ter ficado fascinado, ter ficado encantado com os conteúdos que você trouxe, é uma realidade. Queria deixar aberto aqui o convite para, quando você tiver mais novidades e tal, me dá um toque e vamos fazer uma versão 2, que eu acho que esse assunto dá muito pano para manga. E é isso, esse foi mais um Humor e Conversas, com mais um convidado incrível, com mais um assunto que gera muito interesse para todos nós. Espero ter vocês aqui na próxima mês que vem. E fica o convite para quem, de repente, está aqui que não é da Mori, para comparecer novamente. E fica o convite para você também, Billy. Se você quiser vir nos próximos, também está convidado. Acho que é sempre interessante. Eu no LinkedIn ali, galera. Eu sou bem facinho aí. Qualquer papo que quiser trocar ideia, tô sempre ali. É isso aí. E é isso, gente. Obrigado pelas perguntas, obrigado pelo horário de vocês, obrigado pelo tempo. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, valeu, gente. Abraço.